Glória a Deus, meus amados. Estamos começando uma série de palavras sobre cativeiros da alma, para que nós possamos ser verdadeiramente livres. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E o Senhor quer isso, como Ele quer. Ele quer trazer alegria à nossa vida, Ele quer trazer libertação. E hoje nós vamos estar falando sobre o cativeiro da lisonja. O que é a lisonja? Não é? A lisonja, ela produz um cativeiro, porque ela é um elogio, ela traz uma exaltação do homem, ela traz uma idolatria, ela leva a vanglória. Quando nós lisonjeamos alguém, nós estamos, né, levando ela a se sentir vaidosa. E isso é muito sério, porque isso estabelece uma relação doentia entre a pessoa que produz a lisonja, né, o lisonjeiro, aquele que faz a lisonja, e o lisonjeado, aquele que recebe a lisonja. Então, isso é muito sério, porque sempre há uma relação de lucro envolvida com isso. Não é? Quem lisonjeia outra pessoa, ela vai além de um elogio, né? Ela traz uma vanglória, com palavras às vezes, você é demais, não existe, você é o cara, não tem outra pessoa como você é bom demais. Isso traz uma autoexaltação, né? E com certeza isso produz uma relação de cativeiro, de alma. Por quê? Porque essa pessoa que elogia, ela está querendo aprisionar essa pessoa com esse elogio, mesmo sem saber. Ela vai aprisionar, diz a palavra, no Provérbios 29, versículo 5, olha que sério que diz aí. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Mais uma vez, o homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Olha como isso é sério, né? Então, a lisonja, ela amarra a pessoa, é uma rede, é uma prisão. E por que nos passos? Porque essa pessoa vai caminhar segundo os interesses dessa pessoa que faz a lisonja, não é? Então, isso é um cativeiro, uma prisão. A pessoa fica cativa a esses elogios, ela fica cativa a essa vanglória, né, vamos dizer assim, e gera nela uma situação de vaidade, mas ao mesmo tempo de dependência dessa situação. Ela se sente bem, só se sente plena quando ela é lisonjeada. Então, isso é uma relação doentia. E o Senhor não quer isso nas nossas vidas. Se você quiser anotar, né, alguma coisa, né, um lisonjeiro, ele tem motivos interesseiros. Né? Quem faz a lisonja, geralmente, como a gente fala, né? Ele é um puxador de saco, ele quer alguma coisa, né? Ele está querendo alguma coisa, ele tem motivos interesseiros. Ele quer um lucro pessoal. Às vezes ele faz isso, né? Porque ele está fomentando algo ali naquela pessoa, e essa pessoa né, gosta desse elogio, e em troca lhe dá favores. Então, essa pessoa, ela deseja um lucro pessoal, às vezes. Ela quer comprar aquela amizade através da lisonja, né? E o lisonjeado, essa pessoa que recebe a lisonja, não discerne, né? Não discerne até que ponto vai o elogio e a idolatria. Isso é muito sério, né? O que acontece? Ela é obrigada a manter aquela fama. Então, ela vive numa prisão de fama, de vaidade. Ela é obrigada a manter aquela expectativa, né? Então, ela é cativa de admiração. Ela depende da opinião dos outros. Na realidade, ela se torna uma pessoa extremamente insegura, porque ela só está bem, né, se ela for lisonjeada. Ela depende dessa lisonja para existir. Ela depende disso como uma autoafirmação. E então isso é tremendamente pernicioso, né? Ela não admite suas falhas. Ela se torna uma pessoa facilmente manipulada, né?
O narcisismo, né, que vem aí da Grécia, da mitologia grega, Narciso era um homem, ele se achava tão bonito. Quando ele viu a sua imagem nas águas, ele se matou, ele mergulhou para pegar aquela imagem, né, que ele queria estar preso àquela imagem, porque ele se achou o mais lindo de todos os homens, né? E esse narcisismo vem disso, a pessoa começa a pensar de si mesmo além do que convém. A única coisa que ela tem em mente é impressionar as pessoas. A única coisa que ela tem em mente, né, é manter essa fama. E para isso, ela vai perdendo a qualidade das suas palavras, porque ela tem que falar aquilo que vai trazer aplausos. Ela precisa ser o que as pessoas esperam que ela seja, não o que a Bíblia ensina. E isso não faz parte do caráter de Cristo. Isso não faz parte do caráter de um cristão, porque Jesus foi manso e humilde. É tão tremendo, amado, se a gente comparar Davi, não é, com a situação de Gideão, por exemplo. Gideão, a história de Gideão, se você não conhece, está lá em Juízes, capítulo 8. Você deve conhecer bastante, né? A parte em que ele acertou, que ele venceu os midianitas, mas ele foi tão valoroso, ele enfrentou tantas situações que ele, em determinado momento, se envaideceu. E ao invés de ele passar um legado para os seus filhos, o que ele faz? Ele fala para o povo: se vocês querem me honrar, não é? Porque o povo falava: nós queremos que você governe seus filhos e os filhos dos seus filhos. Na realidade, eles queriam um governo que abençoasse o povo, mas Gideão tomou aquilo como uma lisonja. Cara, você é tão bom, não vai ter nunca ninguém igual a você. Então ele tomou aquela lisonja para ele. E ele falou: ah, tá, então, se vocês querem me honrar, façam uma estola sacerdotal com as argolas de ouro dos ismaelitas, né? Vamos fazer uma estola sacerdotal muito bonita. E eles fizeram, né, expuseram aquela estola sacerdotal em Ofra, e diz a palavra que o povo se prostituiu no sentido de idolatria diante daquela estola sacerdotal. Está lá em Juízes, capítulo 8, se você quiser dar uma olhadinha. O que acontece, amados? Ele não aceita uma honra. Aquilo não foi uma honra, aquilo foi uma idolatria. E no capítulo 8, versículo 27, diz assim: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela, quer dizer, idolatrou. A estola veio a ser um laço, veja bem o que diz aí. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. E isso foi tão maligno, porque ao invés dele governar, que era o que o povo queria, porque o objetivo do governo é abençoar o povo, é estruturar uma sociedade, em vez dele fazer isso, ele quis uma vanglória para si. Ele quis um pedestal, ele quis uma estátua, né, honrando a ele. E aquilo foi laço para a sua família, foi laço para Gideão e foi laço para a sua casa. E nós sabemos a história, ele teve 70 filhos, não é? E o que acontece? O filho da concubina mata os 70 filhos de Gideão, só fica o Jotão, que foi profeta, não é? Mas ele não pôde deixar uma descendência com seus filhos. Ele era tão vaidoso que ele achava que só ele realmente poderia fazer. E o que diz a palavra, então, é que, né, essa história termina muito mal. Ela termina em destruição. E não é isso que Deus quer para nós. Se nós estamos realizando a nossa missão como servos de Deus, não fazemos mais do que obrigação. Como diz Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não é? Jesus, ele morreu na cruz, né? Ali na humildade ele foi para a cruz. Ele não foi para a cruz porque ele queria ter um ato heróico. Ele foi porque ele tinha uma missão de levar sobre si nossas dores, nossos pecados. Então nós temos que entender que tudo que Deus nos dá, não é?
tudo que Deus nos dá, habilidades, dons espirituais, talentos, tudo. Uma voz para cantar, não é? Uma facilidade de falar, tudo isto são atributos que Deus nos dá para a glória dele e para que nós possamos realizar a missão que Deus nos deu, seja na profissão, seja no ministério, seja no nosso lar. Então, nós não temos motivo para nos gloriar. Não temos motivo para nos gloriar, porque Deus nos capacitou para o louvor da sua glória. Diferentemente de Gideão, eu fico impressionada com a atitude de Davi, que Davi foi duramente repreendido pelo Senhor várias vezes. E ele recebia aquela disciplina e consertava os seus erros. Isso levava a ele um autoexame. E diz a palavra, se você puder ver lá em Crônicas, quando ele, em 1 Crônicas 17, quando ele agradece a Deus, porque ele tinha sido escolhido pelo Senhor. Olha que atitude linda que ele tem. Olha como ele reage. Né? Em 1 Crônicas 17, o Senhor faz uma aliança com Davi e fala para ele, né, que ele foi escolhido para derrotar os inimigos, para estabelecer Israel como um povo, uma nação. E aí, depois disso tudo que Deus fala, você vai ser meu filho, o seu trono jamais será derrotado. No versículo 16, diante daquilo, daquelas palavras, em vez de Davi falar, realmente eu sou o cara, eu fui um herói e tanto, não é? E não, o que acontece? Versículo 16, então ele entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes e me trataste como se eu fosse um homem ilustre. Veja que ele fala, me trataste como se eu fosse um homem ilustre, mas eu não me vejo assim. Porque o Senhor me escolheu, eu não merecia isso. E ele fala, que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor, e por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza para tornar notórias todas essas grandes coisas. Então, Davi, não é? Ali ele se esvaziou, ele fez o que Jesus fez em Filipenses 2, não é? Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ele não se exaltou. Ele era filho escolhido de Deus, mas ele não se exaltou. Ele sabia que aquilo era uma missão. E ele fala, Senhor, quem sou eu para isso? Quem sou eu para o Senhor se dirigir assim para mim? Quem sou eu? Eu não sou, né? O Senhor me tratou como um homem ilustre, mas eu não me vejo assim. Né? Eu sou uma pessoa carnal, eu sou uma pessoa que erro, que peco. Mas Deus viu o coração de Davi. E Deus prova o nosso coração. Deus coloca provas diante de nós. E uma das provas que nós passamos na vida é quando nós recebemos muitas riquezas, ou quando nós recebemos muita fama, ou quando nós recebemos muita lisonja. Provérbios, né, se você quiser ver também, Provérbios 27, olha que tremendo que diz a palavra. Provérbios 27, versículo 21. Procurei na sua Bíblia. Provérbios 27, 21. É tremendo que o Senhor diz. Davi, né, escrevendo os provérbios, perdão, Salomão escrevendo os provérbios, ele diz, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, esse provérbio de Salomão, que foi o homem mais sábio, ele conhecia o propósito do Senhor em nos provar, em deixar muitas vezes passarmos por uma situação de elogio, de fama, e ver qual vai ser a nossa reação.
E então, Provérbios 27, 21, mais uma vez, ele diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Como nós reagimos aos elogios? Como nós reagimos aos louvores? Como nós reagimos à lisonja? Não deixe isso entrar em teu coração, querido, porque senão você vai ser cativo disso. Não deixe entrar, porque senão isso vai provar que você não estava pronto para a posição que Deus quer te levantar. Então nós temos que vigiar, porque esse é o mal do século, né? A sabedoria do homem, a vaidade da sabedoria, a vaidade do conhecimento, não é? Isso nos afasta de Deus, nos afasta do Senhor. Nós temos que ser humildes, dependentes de Deus, porque na verdade é o que nós somos. Porque se uma gripe, né, pode matar uma pessoa, se um vírus pode matar uma pessoa, quem somos nós, amados? Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar, não é? Mas o que importa, queridos, é que nós possamos cumprir a nossa missão, entendendo que tudo que Deus nos dá é para o louvor da sua glória. E não podemos deixar, amados, pessoas nos amarrarem em redes e nos guiarem da forma como eles querem, né? Nós temos que saber o que Deus quer da nossa vida. Então, amados, a lisonja ela pode nos trazer cativos. A lisonja ela pode amarrar os nossos passos, ou seja, a gente não vai pelo caminho que Deus traçou. A gente vai pelo caminho que o homem traçou, porque de alguma forma nos sentimos em dívida com aquele que nos lisonjeia. De alguma forma ficamos presos a isso, nessa relação doentia. Mas eu quero que você nessa noite medite sobre isso, não é? A palavra do Senhor o tempo todo fala contra o soberbo. A palavra fala que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. A palavra diz que a altivez, a soberba, precede a queda. A altivez de espírito precede a ruína, porque Deus abomina a vaidade. Aliás, foi por isso que Satanás foi expulso do céu. Ele era um querubim da guarda ungido, mas um dia ele se achou tão formoso, ele quis lugar de Deus. Ele se achou mais poderoso do que Deus, mais bonito do que Deus, mais formoso. E Deus não se agradou disso. E o Senhor o expulsou do céu, junto com os anjos que foram com ele, que se tornaram demônios, anjos caídos. Por que, amados? Por causa da vaidade. A vaidade vai tomando um caminho de destruição, vai trazendo soberba, vai trazendo insubmissão, vai trazendo, muitas vezes, né, essa atitude de insubordinação, de rebeldia, porque uma pessoa que se acha acima da média, ela nunca vai querer pessoas no governo sobre a sua vida. Ela nunca vai respeitar o que o outro tem. Ela nunca vai viver como o corpo de Cristo. É tremendo, amados, porque Paulo compara o nosso corpo com a igreja, o corpo de Cristo. Um nunca é melhor do que o outro. Como nós podemos dizer para a mão que ela é menos importante do que a cabeça? Não, querido, Jesus é o cabeça. Nós somos os membros do corpo e todos somos iguais perante Deus. Isso às vezes a gente fala, mas talvez a gente não sinta assim. Quando a gente deixa de honrar um irmão, quando a gente fala, ah, mas é isso, eu já sabia há muito tempo. Ah, mas isso eu já sabia. Eu sou mais inteligente, sou mais perspicaz, eu tenho mais revelações. E esse irmão só tem isso para oferecer. Nós não estamos, não é, numa grande empresa. Nós não estamos nesses programas, né, de ver quem faz melhor, para ver quem vai ser o escolhido. Graças a Deus. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor que o caminho do Senhor é estreito, mas é certa a nossa entrada no céu. Graças a Deus que se nós confessamos as nossas transgressões, se nós não encobrirmos as nossas transgressões, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus.
Então, nós não seremos excluídos pelas nossas falhas, nós seremos excluídos pela nossa independência, nós seremos excluídos pela falta de humildade, de acharmos que não precisamos de Deus. O ateu, ele é essa pessoa, muitas vezes, que ele se acha tão inteligente que ele está acima de todo pensamento, né, retrógrado, que fala que Deus criou o mundo. Ele sabe que ele é tão inteligente que ele se basta. Só que nós sabemos que não é assim. Isso revela um profundo desconhecimento da palavra, um profundo desconhecimento das coisas de Deus. Então, amados, Deus olha o nosso coração. Um coração contrito, Deus não desprezará. Que nesse tempo, amados, de quarentena, de pandemia que estamos vivendo, que nós possamos ser purificados, possamos ser provados. Eu sei que essa correção do Senhor, eu vejo como uma disciplina de Deus, é para o nosso crescimento, é para o nosso crescimento, porque virá um grande tempo de prosperidade na nação, de colheita de almas para o Senhor nas nações. Haverá, amados. Mas o que nós faremos com tudo isso? É como uma pessoa que ela nunca teve uma riqueza, né? Nunca teve bens, e de repente ela consegue ganhar bens ou pela loteria, ou sei lá o que acontece, e ela se torna muito rica pelo seu próprio comércio, não sei, não é? E ela começa a se tornar uma pessoa vaidosa, a desprezar o humilde. E nós fizemos isso quando o Brasil começou de novo a se enriquecer. Nós deixamos que entrasse em nós avarias, entrasse em nós valores que não estão na palavra. Até mesmo os pastores, apóstolos, se tornaram famosos e perderam o rumo. Grandes ministros do Evangelho, grandes bandas evangélicas que levaram todo o povo a um tempo maravilhoso de presença de Deus, onde eles estão agora, como está a vida deles espiritual. Estão cumprindo a missão que Deus deu? Sabe, queridos, que nós possamos nos livrar do cativeiro da lisonja. E como nós fazemos isso? Vamos retrucar na hora. Não, isso é para Deus. Foi Deus que fez. Isso é para a glória de Deus. Não, eu não sou infalível, eu tenho falhas. Eu tenho falhas. Em nossa igreja nós sempre falamos, eu sempre falo. Igreja que a gente visita é linda. Igreja do Facebook é perfeita. Igreja que você não tem convívio com as pessoas nem com o pastor é muito legal. Mas é difícil, amados, é o convívio. Mas é nesse convívio que nós crescemos, porque nós temos que nos humilhar, nós temos que aceitar os nossos irmãos, nós temos que honrá-los, honrar o ministério deles e saber que o nosso ministério, nossos talentos que Deus deu, depende de toda uma equipe trabalhando para que ninguém receba a glória, só o Senhor. E nós sempre falamos, olha, não é? A gente é humano, a gente erra, não é? Então, se você está disposto a caminhar com alguém que também erra, nós estamos com nossos braços abertos. Recebemos admoestação, queremos ser admoestados também. No entanto, nós temos ensinado também a nossos filhos a receberem a disciplina do Senhor, porque isso é agradável a Deus. O Senhor fala que nós temos que disciplinar o sábio, não o escarnecedor, porque o sábio se fará mais sábio ainda. Mas o escarnecedor, o vaidoso, quando é repreendido, não é? Ele se revolta com aquilo. Como nós vamos quebrar esse cativeiro da lisonja? Com a palavra do Senhor, com a essência do caráter de Cristo em nós, comendo a palavra, olhando para Jesus e falando, Senhor, eu quero ser como Tu és. Amados, muitas vezes nós vemos pregadores, né,
que pregam tão bem, que têm grandes ministérios, mas estão longe de ser cristãos no que diz respeito ao caráter de Cristo. Isso é um mau exemplo. Nós temos que nos arrepender dos nossos maus exemplos. E porque Jesus, ele nos deu um exemplo maravilhoso de humildade. Lá em Filipenses 2, ele faz o caminho contrário ao caminho de Satanás, que se exaltou querendo ser igual a Deus. Mas em Filipenses, esse trecho tão lindo, nosso Deus é muito poético, não é? E esse texto é tão lindo de Filipenses, que fala que o Senhor não se exaltou. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, esse é o caminho para ficarmos livres do cativeiro da lisonja. Esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Quebra a autoexaltação, como diz aqui que Jesus fez. Ele era filho de Deus, ele é filho de Deus, mas ele se tornou servo. Ele se humilhou, tornando-se obediente, amados. A obediência é uma atitude de humildade. Ele se tornou obediente até o ponto de morrer na cruz por nós. Ele poderia ter falado, não, Deus, aí também já é demais. Eu te obedeci em tudo, mas agora morrer numa cruz, num lugar de maldição, onde só os malditos morrem, essa daí também já é demais, me poupe. O Senhor pediu 3 vezes ao Pai que ele não precisasse passar por isso, pelo sofrimento, pela vergonha da cruz. Mas o Pai tinha um plano. E ele se submeteu a esse plano. E ele foi humilhado, cuspiram no seu rosto, fizeram chacota dele. Aí, rei dos judeus, você está em cima dessa cruz aí, agora vai, você não é um rei? Sai daí. E ele ficou quieto, como ovelha que foi levada ao matadouro. E ele nos deu esse exemplo de humildade. Esse exemplo de humildade. É isso que vai quebrar o cativeiro da alma. Não fique cativo da lisonja. Não seja cativo de ninguém, querido. Não aceite a lisonja como um laço sobre você, porque cada vez mais você vai se sentir dependente, inseguro, e vai querer alguém para que você possa se autoafirmar. E muitas vezes nos autoafirmamos denegrindo a imagem de outras pessoas. Esse é o maior exemplo de autoexaltação. Denegrir a imagem das pessoas para encontrar um lugar de fama. Que nós possamos refletir sobre isso, amados, porque Jesus quer nos livrar desse cativeiro. Mesmo sendo tão falhos, ele nos ama mesmo assim. E ele está nos dando a oportunidade durante esse tempo de pandemia, nesse tempo de dor. Precisávamos passar por isso para crescer. Precisávamos, porque tudo está no controle do Senhor. Eu só posso entender que essa peste veio para nos tratar, para nos tratar. Então não podemos sair desse tempo da mesma forma que entramos. Temos que sair melhores, mais fortes, mais conscientes, menos vaidosos, menos dependentes das pessoas, menos dependente do púlpito, menos dependente dos aplausos, menos dependente das reverências que, como pastor, muitas vezes
recebemos, que não tem nada a ver com honra, mas sim com bajulação, com lisonja. Quem sabe o seu valor próprio não precisa de bajulação. Bajulação são para os fracos. Que nós possamos entender, amados, que agora é só a nossa vida com Deus. Quem nós mais precisamos é do Senhor. E precisamos das pessoas para servi-las. Para servi-las, para ser canal de bênção na vida de alguém. Essa é a nossa missão. Por isso viemos ao mundo. Para que a nossa profissão, para que o nosso ministério, para que a nossa família seja canal de bênção na vida de alguém. E se temos recebido muito de Deus, como falou Davi, não é porque mereçamos, é porque Deus nos ama, nos escolheu e tem um plano para isso. Amém, queridos? Aleluia, glórias ao Senhor. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor nos liberte desse cativeiro de lisonja. Senhor, que o Senhor nos faça ver, Pai, que nada merecemos, que fomos criados para o louvor da sua glória. E se temos algo de bom, foi o que o Senhor nos deu. Senhor, se temos dons, talentos, e com certeza temos, porque foi o Senhor quem nos fez, a tua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos representá-lo aqui na terra. Que nossas mãos sejam as tuas mãos, Senhor. Que a nossa voz seja a tua voz, nossa mente seja a tua mente. Que possamos ser canal teu, Senhor, para abençoar vidas, meu Pai. Através, Senhor, de ministério, profissão. E nós pedimos nessa hora, Pai, liberta-nos dos bajuladores. Não deixe isso entrar na nossa alma, Deus. Não deixe ficarmos aprisionados à lisonja, à vanglória, Deus. Nos deixe ficar aprisionados à vaidade, Senhor. Ó Deus, não nos deixe ficar aprisionados, Senhor, com pecadores que vão se prostituir diante de escola sacerdotal. Em nome de Jesus, que isso não seja laço em nossas vidas. Pai, porque muitos de nós podem se tornar pessoas conhecidas, famosas, mas isso não quer dizer que vamos deixar isso entrar em nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem os seus escolhidos, Pai, para fazer grandes obras. Mas, ó Pai, não deixa, Pai, isso entrar como vanglória. Senhor, rejeitamos, Senhor, esse espírito de vanglória. Rejeitamos esse espírito, Senhor, ó Pai, de autoexaltação. Senhor, também não queremos ser pessoas lisonjeadoras, bajuladoras, que necessitam, Pai, de cumprir com seus interesses, satisfazer seus interesses, bajulando alguém para se sentirem feitos, para se sentirem amados. Trata conosco, Pai. Que nenhum sentimento de inferioridade nos leve a sermos bajuladores. Pai, que não sejamos dependentes disso. Sermos lisonjeiros, bajuladores, para podermos, Senhor, ter amigos, para sermos amados e reconhecidos. Liberta tanto o lisonjeiro quanto o que aceita a lisonja. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor, e faça com que nós possamos, Senhor, ser verdadeiramente um vaso em tuas mãos. E sabemos o valor que temos, Pai, porque foi o Senhor que nos deu esse valor. Mas que tudo seja para o louvor da tua glória. Que o Senhor nos criou para refletirmos o teu brilho, para, Senhor, que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que haja libertação hoje em cada vida,
a começar em nós, a começar em mim, Senhor, para glorificar o Teu nome, Pai. Que nós possamos reconhecer nossos erros, porque esse é um sinal de humildade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Jesus te abençoe. E nós vamos ter várias palavras, né? Nós queremos começar uma sequência. Já começamos semana passada, estamos numa sequência de 7 palavras sobre cativeiros da alma. E vamos estar falando de várias coisas, de medo, vamos estar falando de escravidão, do nosso pensamento. Semana que vem estaremos falando sobre isso e tantas outras coisas que nos aprisionam, né? Então, esteja ligado, esteja recebendo isso, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja no seu lar e que você tenha sempre um coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez e pelo que Ele fará na sua vida, querido. Em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado pelo Senhor. Amém.